O mata-mata da Champions começou já com uma grande zebra, uma grande surpresa, e talvez se você estivesse assistindo a parte final da fase de Liga da Champions, não vai ser uma grande surpresa, na verdade, ver o quão bem o Bodo já vinha jogando, então esse resultado pra cima da atual vice-campeã da Champions já não é tanto uma grande surpresa, a gente discute mais quando for falar do jogo, e claro, vamos ter que falar do assunto polêmico, do grande problema que aconteceu na partida entre Real Madrid e Benfica, em que a gente vê essa história acontecendo de novo, e isso acaba se sobressaindo em relação à partida. O resultado fica menor do que o que aconteceu naquele jogo, mas a gente vai conversando sobre tudo isso nesse novo quadro do Clube do Fute, review da rodada, que eu quero trazer aqui semanalmente, e eventualmente quero trazer também com a sua participação, assim como eu faço no outro clube que eu tenho, que é o clube da F1, que eu falo de Fórmula 1, quando eu faço as reviews de corrida. Eu peço para os inscritos enviarem comentários sobre a corrida, sobre os treinos, etc. E a gente vai conversando juntos a partir das próximas reviews da rodada. Eu vou também pedir a participação de vocês, ter comentários e a gente vai interagindo juntos aqui no vídeo. Jogar na Turquia é difícil. Eu acho que o Galatasaray já fez questão de deixar claro isso pra gente ao longo de toda essa Champions. Teve, por exemplo, o jogo contra o próprio Liverpool, né, que eles já deixaram isso claro pra gente. Jogar lá na Turquia, jogar no estádio do Galatasaray é muito difícil. A torcida é uma das torcidas mais apaixonadas da Europa, talvez até do mundo, não para de cantar, joga pressão o jogo inteiro. E com isso o Galatasaray até saiu na frente, mas a Juventus ainda conseguiu ir atrás de buscar o resultado. Koop Meiners vai lá e faz 2 gols, empatando e virando a partida para a Juventus. Só que a gente tá falando de uma Juventus extremamente instável, uma Juventus que não consegue ter resultados consistentes. Essa Juventus do Spalletti não consegue encontrar uma forma de jogar que traga resultados consistentes. Claro que melhorou muito desde a saída do Tudor, que apesar de chegar dando um título para a Juventus, não conseguia também ser consistente, estava entregando jogos muito ruins, jogos principalmente defensivos, muito fracos por parte da Juventus. Então a chegada do Spalletti pelo menos consegue resolver um pouco disso, mas ainda assim a gente está falando da 5ª colocada no campeonato italiano, que vem também de um empate com a Inter, a líder do campeonato, com um jogador a menos. Foi um bom jogo ali da Juventus, chega aqui contra o Galatasaray e simplesmente não consegue jogar da mesma forma. No segundo tempo, principalmente, o Galatasaray volta incendiando a partida, dominam ali o resultado. Também tem que dar um grande destaque pro Gabriel Sara, o brasileiro, ex-jogador de São Paulo. Fez um grande jogo, marcou aquele primeiro gol muito bonito. O outro gol também que ele... Você pode botar mais crédito nas costas do Sara do que do Davinson Sanches, que é quem cabeceia pra fazer o gol. A cobrança de falta, jogou muito bem. O fato é que a Juventus sentiu a pressão, e quando o Galatasaray percebeu que a Juventus sentiu a pressão, eles foram lá e martelaram em cima da Juve, foram marcando 3, 4 e eventualmente 5-2. Com inclusive um dos gols vindo com uma falha bizarra do Lloyd Kelly, o zagueiro, né, que já foi alvo do Tottenham, inclusive, né, bem curioso que esses alvos que o Tottenham tá sempre indo atrás. E aconteceu o que aconteceu. O jogo de volta vai ser na Itália, e a Juventus obviamente vai ter vantagem, tá jogando em casa, mas eu não sei se assim, essa Juventus, pelo menos essa Juventus 880 que a gente tá vendo na temporada, tem toda essa capacidade. Apesar do Galatasaray fora de casa ser um time também muito instável, que não consegue manter resultados da mesma forma, especialmente aqui na Champions, eu ainda acredito que eles têm sim uma boa vantagem para conseguir segurar esse 3-0 e avançar para as oitavas de final, conseguir derrubar a Juventus, que não faz uma boa temporada no geral. Como eu falei, estão em 5º lugar no campeonato italiano e daqui a pouco vão ser ultrapassados até mesmo pela Atalanta, que ressurge na temporada, né? Tem um começo muito ruim com o Juric também, mas conseguem ressurgir, já estão colados ali na Juventus para pegar essa 5ª posição. Na Champions ainda precisam acertar uns pontos, mas na Itália eles já encontraram mais essa estabilidade que a Juventus parece não conseguir encontrar. Faz ótimos jogos, daí chega na Champions e perde 5-2. De novo, jogar na Turquia é muito difícil, mas 5-2 não é o resultado que você espera de um time como a Juventus. Eu acho que esse jogo tem 2 histórias interessantes para contar, né? Esse PSG 3-2 em cima do Mônaco, no caso seria Mônaco perdendo de 3-2, né? Eles que jogaram em casa. Mas eu vou começar contando o lado do Mônaco, antes de falar sobre o PSG. Isso porque o Mônaco começa muito bem a partida e é quem abre o placar, faz um 2-0, sai na frente ali do jogo. E muito também, na minha opinião, por conta do Golovin, o jogador russo, que fez uma grande partida, dá o cruzamento maravilhoso na cabeça, perfeito, para que o Mônaco faça o primeiro gol e saia na frente. E eu realmente acho ele um bom jogador, eu não acho ele um mau jogador. O grande problema é uma instabilidade que você tem, não só por questões de lesões, apesar de ultimamente não vem mais sendo
tanto o problema do Golovin, mas a questão da instabilidade dele sempre ser expulso. Sempre acontece alguma coisa pro Golovin ser expulso. Mesmo ele sendo esse grande jogador, uma parte criativa importante do time do Mônaco, ele foi expulso agora no jogo do PSG, ou seja, ele já não vai estar disponível na volta, o Mônaco perde uma grande força criativa pro seu time no jogo de volta, e no Campeonato Francês ele também foi expulso contra o Nantes, ou seja, os próximos jogos do Mônaco em geral, eles vão estar sem os seus principais jogadores, e isso pesa muito pro Golovin, porque parece que ele não consegue encontrar uma estabilidade para ficar em campo, se não é lesão, ele encontra um vermelho, ele vai atrás de buscar vermelhos para ele, e ele é um jogador bom, eu acho que ele é um jogador que tem nível para jogar em times até maiores do que o Mônaco, mas essas instabilidades, essa dificuldade que ele parece encontrar de conseguir ficar estável a temporada inteira, sempre joga contra ele. Então, mais uma vez, ele faz uma grande partida, só que desfalca o seu time, que chega com desvantagem para jogar no Parque dos Príncipes. E com essa vantagem, né, o PSG chegando para jogar em casa, o jogo de volta, com esse 3-2, eu acho que é muito difícil que eles não passem, é muito difícil que o Mônaco consiga surpreender lá na casa do PSG, apesar de ainda ser dentro da França, vão estar jogando fora de casa, evidentemente. Mas esse jogo evidencia mais uma vez os problemas defensivos do PSG, né? O casamento Luiz Henrique e PSG já tá mostrando alguns ruídos, alguns problemas em que o Luiz Henrique não tá conseguindo resolver, principalmente defensivamente. E parecia que esse jogo ia ser um desastre ainda, quando bem no começo ali, na metade do primeiro tempo, o Dembélé sai machucado do jogo, já parecia que ali você perde seu principal jogador, seu time tá um desastre defensivo. Parecia que o Mônaco tinha encontrado ali um caminho para levar aquela partida para casa. Só que então eles colocam o Doué, que vinha sendo alvo de muitas críticas, né, muito questionado. O Doué chega e já cala a boca de todo mundo, mete 2 gols na partida e eventualmente o PSG vira o jogo com uma bela jogada ali, participação do Doué também, mas que acaba nos pés do Hakimi, que faz o terceiro gol do PSG, encontra essa vitória para levar vantagem para casa e muito provavelmente deve garantir a vaga nas oitavas. Só que mostra que o atual campeão da Champions, e da forma que ganhou a Champions, já tá começando a ter alguns ruídos nesse casamento Luiz Henrique e PSG, principalmente porque essa questão defensiva do PSG vem sendo bem complicada. Eu tinha separado alguns números aqui para falar para vocês. No último jogo, antes da partida contra o Mônaco, no jogo contra o Rennes, que o PSG perde de 3-1 e perde a liderança pro Lens no campeonato francês. O PSG não é líder do francês, se você não tá acompanhando. É o Lens. O PSG tá tendo dificuldade de ganhar o campeonato, de ficar na frente do campeonato francês, que é quase, vamos dizer, uma obrigação deles. Mas no jogo contra o Rennes, eles deram 4 chutes a gol no PSG e 3 foram gols. E nos últimos 5 jogos do PSG, eles sofreram 19 chutes e 7 desses 19 chutes viraram gols. Ou seja, a cada 2,7 chutes que o PSG levou nesses últimos 5 jogos, eles levaram um gol. Isso é uma estatística muito preocupante quando você fala do atual campeão da Europa. Claro que contra o Mônaco, um time que, principalmente agora que vai perder uma das suas principais peças criativas, não vai ser tanto um problema, mas pensando para a continuidade da temporada, quando eles enfrentarem times mais estruturados ofensivamente, um Arsenal, um Bayern, se eles enfrentam um Bayern hoje com o que o Harry Kane tá jogando, o Bayern vai passar o carro, vai fazer muito gol. Então eles precisam corrigir isso, mas contra o Mônaco, acho que eles já garantiram o suficiente para avançar de fase. Esse é um resultado que não conta a história da partida, mas mostra sim quem mereceu vencer esse jogo. O Dortmund consegue construir uma boa vantagem com esse 2-0 contra o Atalanta, que lá na Alemanha conseguiu apresentar um futebol melhor, até na minha opinião, que o do Dortmund. Porém, o Dortmund foi muito mais efetivo nas suas jogadas. A Atalanta tá com uma ideia muito mais clara. Desde a chegada do Palladino, ele conseguiu consertar, né, o que o Juric tinha destruído a Atalanta antes, né, com o Gasperini. Era um time extremamente estruturado, um time que estava sempre brigando nas cabeças, não da Champions pelo menos, mas da Itália. E o Juric chega e faz esse time estar lá no fundo do campeonato italiano, é demitido, chega o Palladino, e ele consegue trazer uma organização tática, um time que tem ali uma ideia clara de jogo, consegue pressionar os seus adversários, jogar eles contra a parede e tentar ferir. O problema foi que o Dortmund conseguiu montar uma estrutura defensiva muito forte e o Dortmund vem numa crescente ultimamente. No próprio campeonato alemão, eles estão bem mais próximos do Bayern. Eles vão ter um amistoso, eu ia falar, uma partida direta contra o Bayern, e se eles vencerem, ficam só 3 pontos de diferença do Bayern. O Bayern que está dominando o campeonato alemão e mesmo assim o Borussia
conseguiu encontrar uma forma de se aproximar, de conseguir elevar o seu nível de jogo nessa temporada. E contra essa Atalanta, eles fizeram exatamente isso. Eles se defenderam muito bem, neutralizaram o ataque da Atalanta, que era quem controlava o jogo. E quando eles tinham a posse de bola, quando eles conseguiram roubar a bola da Atalanta, ou quando eles conseguiam, né, recuperar a posse de qualquer forma, eles tinham jogadas mais verticais, é claro, do que horizontais, né, jogadas mais diretas, verticais, só que com essas jogadas eles foram muito mais efetivos e conseguiam ferir a Atalanta. E por mais que a Atalanta controlasse o jogo, jogasse o Dortmund para trás, em nenhum momento parecia que as chances que a Atalanta criavam eram mais efetivas que as chances que o Dortmund criou. Então por isso que eu falo que não conta a história do jogo, mas conta quem mereceu de fato vencer essa partida. Leva uma boa vantagem, mas lá na Itália, jogando em casa, a Atalanta é um time muito forte e tem total capacidade de tentar buscar esse resultado, mas o Dortmund chega com a vantagem. Já falei aqui e repito, a Noruega é a Bolívia da Europa, cara. A Noruega é a Bolívia da Europa. É inacreditável. O bom Bodo Glimt conseguiu dominar a atual vice-campeã da Champions para levar um resultado muito bom pro jogo de volta na Itália. Uma vantagem de 2 gols, vencendo de 3-1 no castelo de neve deles, né? O trabalho que o Knudsen vem fazendo é espetacular com esse Bodo, principalmente quando eles jogam em casa. Eles vieram já de uma desvantagem muito grande nessa Champions. Se você viu as partes finais da fase de liga, esse Bodo venceu o Manchester City e venceu o Atlético de Madrid. E conseguiu se garantir aqui e agora vence em casa a Internazionale. Então assim, é um ótimo Bodo, um Bodo muito bem treinado. No primeiro tempo ainda tiveram suas dificuldades, né? O primeiro tempo acaba em 1-1. Pra mim ali num gol bem polêmico da Inter, que a bola bate no braço do jogador da Inter e pra mim deveria ter sido anulado o gol. Eu não entendi porque que o VAR não chamou o árbitro. Acho que se o árbitro fosse pra câmera, ele teria anulado aquele gol, porque claramente bate no braço do jogador da Inter. Me fugiu agora exatamente quem que era, mas a bola bate no braço e pra mim deveria ter sido anulado. Independente, o Bodo vai lá, volta no segundo tempo e, controlando a posse de bola, joga a Inter contra a sua própria meta e vai pressionando, vai criando oportunidades. Claro, não foi um domínio completo do Bodo, porque a Inter ainda criou chances e teve oportunidades de marcar gol e não conseguiu, mas o Bodo conseguiu quando tinha posse de bola. Eram toques rápidos, um time bem treinado, um time muito inteligente, com os toques de bola rápidos, precisos, triangulações, e construiu uma vantagem muito forte para esse jogo de volta. Eu não duvido nada que o Bodo consiga segurar esse resultado lá na Itália. Vai ser muito difícil jogar em Inter, mas eu acredito que o Bodo tem um time ali para se defender, para garantir esse resultado e conseguir avançar. A Inter precisa ficar de olho aberto e caso o Bodo passe, quem enfrentar eles ali vai ter que ficar de olho, porque jogar lá é muito difícil na Bolívia da Europa. Essa foi a primeira experiência do Karabakh, né? Não é Karabakh, é Karabakh, no Azerbaijane. Na fase de mata-mata da Champions, acabou não indo como planejado, né? O Karabakh leva de 6 do Newcastle. Um Newcastle extremamente instável, que não consegue colocar resultados consistentes na Premier League, mas que na Champions vive uma outra realidade. Inclusive, até a última rodada poderiam ter ido como um dos 8 melhores diretos, acabaram não conseguindo, mas ainda conseguiram uma boa vantagem na fase de liga, né? Ficando numa boa posição e pegando um adversário como o Karabakh. O Newcastle é um time muito mais capaz, quando quer jogar, consegue fazer, como a gente viu aqui, mesmo sem o Bruno Guimarães, mesmo sem uma peça tão importante na criatividade ali do meio do clube. E o Anthony Gordon foi lá e fez o que ele faz uma a cada 5 partidas. Ele lembra que sabe jogar bola e faz o que fez nessa partida, destruiu 4 gols do Anthony Gordon, uma partida absurda por parte dele. Poderiam ter sido mais gols do Newcastle, mas o Karabakh conseguiu impedir isso. Agora, voltando lá em Newcastle, acho muito difícil que o Karabakh consiga se recuperar. Até possível que o Newcastle poupe jogadores, né? Coloque um time mais misto, porque é muito improvável que o time do Azerbaijão faça 5 gols de diferença, mas já é uma grande campanha, né? Eles começaram muito bem nessa Champions, já conseguiram alguns resultados históricos e só por eles terem se classificado para o mata-mata já é algo histórico para um time como o Karabakh, que nunca tinha feito isso. Agora, provavelmente a jornada deles encerra por aqui. O time do nosso Evangelos Marinakis, né, um personagem bem complicado do futebol, inclusive é um tema de vídeo que eu ainda quero fazer no futuro, sobre algumas polêmicas envolvendo os clubes do Marinakis que estão acontecendo, uma pesquisa que é um pouco mais difícil de encontrar fontes e coisas, então é um vídeo que provavelmente vai demorar um pouco, né, eu tenho temas que eu tenho preparados, e eu vou pesquisando coisas sobre ele, vai aparecendo notícias pra mim, mas esse é um tema bem difícil de encontrar informações, então provavelmente vai demorar um pouco, mas evidentemente um dia vai sair.
Agora, o Olympiacos, um time, né, campeão recentemente, com o Rodinei, que quase fez um gol maravilhoso. Se o Rodinei acerta aquele gol no finalzinho da partida, cara, ele ia concorrer pro Puskás, um gol que ele vai lá do meio da rua e ele quase mete no ângulo do gol do Leverkusen, mas o jogo já tava 2-0 nesse momento, 2 gols do Patrick Schick, que só precisou de 2 momentos pra brilhar ali, né? Uma cagada defensiva do Leverkusen, o zagueiro número 4, me fugiu o nome de quem é o zagueiro número 4 do Olympiacos, mas era ele que tava marcando o Schick. Quando o Leverkusen faz o primeiro gol, ele se embanana todo, o Schick sai cara a cara com o goleiro, ele só precisa finalizar e depois no escanteio o Leverkusen consegue o resultado para matar ali a partida. O jogo de volta na Alemanha também traz uma grande vantagem com certeza pro Leverkusen, que não é mais aquele Leverkusen, tem jogadores remanescentes, como o Tapsoba, como o Grimaldo, como o próprio Schick. Você tem jogadores remanescentes naquele Leverkusen de ouro do Xabi Alonso, mas obviamente não é o mesmo clube. Ainda assim, pode surpreender? Pode surpreender, não é um clube que joga mal. Quando quer, joga muito bem, inclusive. Na Alemanha tá fazendo um bom campeonato, dadas as suas limitações, principalmente em qualidade técnica do elenco. Agora na Champions, vem fazendo ali um bom trabalho de casa, vencem, jogando fora de casa, um trabalho de casa, mas vencem fora de casa, e no jogo de volta, eles com certeza têm a vantagem aqui, e provavelmente devem avançar para as oitavas de final. Cara, como esse Atlético consegue ser tão estável? Como o Atlético consegue ser tão estável? Eu fico impressionado com isso. A gente tá falando de um Atlético que venceu o Mallorca de 3-0 pra logo depois perder de 2-1 pro Bodo Glimt em casa. Empata em 0-0 com o Levante e depois vai lá e mete um 5-0 no Betis, que 3 dias depois eles perdem pro mesmo Betis jogando em casa por 1-0. Daí vão lá na Copa do Rei, na semifinal, e fazem 4-0 no Barcelona, só pra levar de 3 de um Raio Vallecano que tá brigando contra o rebaixamento. E agora chegam na Champions e empatam em 3-3 com o Brugge. O Brugge não é um time ruim, é um time muito bom, um time que disputa título no Campeonato Belga com frequência, não é um time ruim, longe disso, mas cara, eu não entendo como esse time do Atlético é tão estável. O Simeone já veio a público falar que esse time escolhe partidas, é um time que escolhe jogos pra jogar, e isso criou um certo atrito, até o Oblak veio a público falar que não escolhem jogos, etc, mas o Simeone meio que deixou entender que tem jogadores ali que não jogam seu potencial o tempo todo, e esse jogo pareceu isso. Pareceu que um Atlético que entrou ali com o nariz empinado, achou que já tinha resultado garantido, o Brugge foi lá, os 2 gols de empate, né, porque o Atlético abre 2-0, o Brugge vai lá e empata em 2-2, os 2 gols do Brugge, primeiro, foram bem bobos por parte do Atlético defensivamente, erros bobos ali de marcação, de defesa por parte do Atlético, sabe, parecia realmente um Atlético que entra com o nariz empinado, tipo, não preciso dar 100% que é o Brugge, a gente vai ganhar deles. E daí leva empate, eles conseguem fazer o terceiro gol com um gol contra do zagueiro do Brugge, mas daí o Brugge vai lá e empata o jogo mais uma vez de novo, assim, numa marcação Bluetooth que fazem em cima do time do Brugge. Então, esse Atlético precisa encontrar uma consistência, precisa encontrar uma maneira de jogar corretamente a partida. Não pode entrar em campo todas as vezes dessa forma, porque você não pode ter um time que numa rodada faz 4-0 no Barcelona, na outra você perde 3-0 pro time que tá brigando contra o rebaixamento, o Raio Vallecano. Você não pode fazer isso. Depois vai lá e empata em 3-3 com o Brugge, sabe? É um time que tem muita qualidade, tem muitos jogadores bons agora com a adição do Lookman. Tem muita qualidade, inclusive o Lookman quebra um recorde, é o primeiro estreante desde 2019 do Atlético a marcar um gol na sua estreia na Champions. Então assim, você tem um jogador de muita boa qualidade, você tem um elenco com ótimos jogadores, o Julián Álvares lá, por exemplo, você não pode ficar tendo essas bobeiras. Então vai precisar jogar com cautela, o jogo de volta em casa tem a vantagem, mas chega no 0-0. Um gol do Brugge é o suficiente para eles conseguirem passar de fase. O Atlético precisa abrir os olhos. E agora, o último jogo da lista. Eu quis deixar por último porque é um jogo que, querendo ou não, ia pesar um pouco o clima, sabe? Inevitavelmente ia pesar um pouco o clima do vídeo. Eu deixei por último pra gente, né, falar um pouco, descontrair e evidentemente chegar nesse jogo aqui. Um jogo que o Vini Júnior foi o protagonista por partes boas e infelizmente também por partes ruins. Partes boas porque ele faz um belo de um golaço. Ele joga muito bem, o Vini que vinha sendo muito estável, não vinha jogando tão bem essa temporada, mas faz um belo de um golaço e vai comemorar esse gol dançando na bandeirinha de escanteio e ridiculamente leva um amarelo por isso. Cara, eu não entendo a lógica por trás do árbitro que aplica um cartão amarelo no jogador por comemorar dançando na frente da bandeirinha, porque quando era o Ronaldinho era lindo, era maravilhoso, né? Quando era o Roger Milla na Copa do Mundo, era lindo, era maravilhoso. Agora, com o Vini Júnior não é. Sabe? Claro que, assim, muitas pessoas vão vir com o argumento de não, é sempre com ele, é sempre com ele, é sempre com ele.
Mas parece que é sempre com ele mesmo. E isso entra, querendo ou não, uma questão racial. E, cara, acontece com o Vini Jr. simplesmente por um motivo claro. Porque ele não cala a boca contra esse tipo de coisa. Quando ele tava num estádio jogando futebol contra o Valência, com um estádio inteiro não quero generalizar, né? Mas com uma boa parte do estádio xingando o Mono pra ele, e ele aponta, né? Ele provoca de volta, ele sai como culpado da história. Quando ele dança, ele é o errado, ele que leva o amarelo. O Mourinho que vai lá falar, por que você não comemora de maneira normal? Mourinho, você é o cara que sua edit mais fraca é você botando a mão no ouvido assim pra irritar uma torcida inteira, é você falando merda, xingando outras pessoas, não xingando diretamente, né, mas sabe, se exaltando e menosprezando os adversários. Você fez isso sua carreira inteira. Então você vir aqui falar que o jogador tem que, porque ele não comemorou como um grande jogador. Do Ronaldinho, do Roger Milla, né, que são os exemplos, você não fala isso, porque esses são caras que não necessariamente compravam essa briga e não é uma crítica a eles também, não me entendo errado. Mas o Vini Jr. ele compra essa briga. Então é por isso que é sempre contra ele. Porque ele não cala a boca. Porque ele não aceita essas coisas. Então sim, é sempre contra ele porque ele não aceita. E ele não vai continuar, ele não tem que continuar aceitando. O que o Cristiano fez, né? Eu nem cheguei nesse ponto ainda. O que o Cristiano fez é ridículo. E não é só porque o Vini Jr. disse. Você teve outros nomes que ouviram. O Mbappé, o Tchouaméni falou sobre isso também que ouviu. É ridículo que isso ainda aconteça. Que um cara não tenha vergonha na cara de falar um negócio desse e ainda se esconde. Ele não tem vergonha, porque ele esconde a cara, ele coloca embaixo da camisa pra falar uma coisa dessas. E se ele não tivesse dito, se ele realmente não tivesse dito uma coisa dessas, por que quando o Mbappé foi lá na cara dele e falou puto racista, apontando o dedo na cara, ele não ficou bravo, ele não retrucou, ele falou, não cara, eu não disse isso. Alguém que teria culpa, né, que sentiria culpa pelo que estava acontecendo, porque não disse algo, ele iria tentar se defender, ele iria se justificar, ele não fala nada. Ele não tenta se defender. Ele só cala a boca e olha pro lado. E depois que o jogo acaba, ele vai fazendo uma tia nas redes sociais. Alguém que sentiria a culpa, iria se defender ali na hora. Ele iria falar, não, Mbappé, eu não falei isso. Não, Vini, desculpa, eu não falei isso, eu falei tal outra coisa. Ele iria tentar se defender. Ele não faz isso. Então é triste. É triste, porque o Benfica chega nessas pré-oitavas de final como o grande herói dessa Champions. Fazendo aquele gol maravilhoso contra o Bin. E agora ele se torna o maior vilão desse campeonato, sabe? Ele conseguiu inverter de uma rodada pra outra esse título de herói, o time que tava todo mundo torcendo pro time que agora todo mundo tá odiando. Eu sei que não são todos os benfiquistas, tem muitos portugueses que assistem o canal, tem muitos portugueses inscritos nos meus outros canais que eu converso com frequência, eu sei que não é algo de Portugal, eu não estou generalizando. E eu não estou generalizando com o Clube Benfica, porque eu sei que não é, eu sei que não é o que a maioria dos torcedores do Benfica acreditam, nem defendem o que o Cristiano fez. Mas é ridículo o que o Benfica fez, né? E defender o jogador antes de uma investigação. Antes de sair um resultado, porque tá tendo investigação. E eles vão lá e saem falando, nós estamos do seu lado. E saiu uma investigação comprovando que ele falou aquilo. E aí, Benfica, você tá do lado dele? Então é ridículo que isso esteja sendo falado. Bem, o Real Madrid sai com a vantagem, 1-0, um golaço do Vini Jr. e provavelmente deve garantir, né? Lá no Santiago Bernabéu eu acho muito improvável que o Benfica busque esse resultado. E é muito triste que a gente tenha que acabar o vídeo dessa forma, né? Mas aí tá, o primeiro review da rodada da Champions League. Eu quero saber o que você pensa sobre o vídeo, o que você achou sobre todos os jogos, sobre os comentários ditos aqui. Eu sempre quero saber sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, que ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.